Olá pessoal, o Slam Boy, com muito orgulho, apresenta este humilde trabalho. Vamos falar de uma pessoa muito importante nas nossas vidas como muçulmanos. Contar um pouco sobre a história de um profeta mencionado inúmeras vezes no Alcorão. Aliás, a sua mãe possui um capítulo inteiro com o seu nome. É fácil, né? Estamos falando de Jesus, filho de Maria. Que a paz de Deus esteja com ambos. Para muitos não muçulmanos, isso pode ser uma surpresa. Vocês, muçulmanos, acreditam em Jesus e a sua mãe? Por incrível que pareça, sim. Sei que vamos ter muitos comentários, talvez discordando da nossa versão. Outros vão até sair do assunto. Mas o que realmente interessa aqui é você saber o que Jesus representa nas nossas vidas e como acreditamos nele. Vamos lá então. Tudo começa com a história da melhor das mulheres, a Virgem Maria. O Alcorão fala sobre o seu nascimento, sua vida e como ela sofreu que a paz de Deus esteja com ela. Relata como fazia os seus retiros para adorar a Deus e milagrosamente Ele a sustentava. O Senhor lhe alimentava no verão com os frutos do inverno e lhe alimentava no inverno com os frutos do verão. E o teu Senhor faz o que lhe apraz, sem ser questionado. Nasce Jesus, filho de Maria, e quando ela o mostra para o seu povo, começam os comentários maldosos. O Alcorão confirma, e por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de Maria. Caluniaram Maria, disseram que o nascimento de Jesus era uma grande infâmia, a acusaram de insanidades, porém Deus, louvado seja, faz Jesus, filho de Maria, o bebê, falar e defender a sua mãe, e para que seja um sinal claro para as pessoas. Veja o que Jesus, filho de Maria, disse às pessoas logo após o seu nascimento. Por certo, sou o servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta. E me fará abençoado onde quer que esteja. E me recomendará a oração e a zaká enquanto permanecer vivo. E me fará blandicioso para com minha mãe e não me fará tirano infeliz. Seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. Nasce Jesus, filho de Maria, e algo extraordinário acontece na terra. Ídolos, adorados ao invés de Deus, se autodestroem, tanto no Oriente como no Ocidente. Nasce Jesus, filho de Maria, e grande parte da idolatria perde espaço. Os falsos deuses simplesmente se afundam na terra devido ao seu nascimento. Os demônios nos céus foram apedrejados. O próprio Lúcifer procurava ter conhecimento e ordenava aos seus soldados buscarem saber o que está acontecendo na terra, o que ocorre. Então, ele espalha os seus demônios na terra, à procura do que está a acontecer. Leste, oeste, norte e sul. Os demônios à procura de informações. O que passa? O que aconteceu? Exatamente na terra abençoada, Palestina, há um recém-nascido em Belém. Quem? Ele é Jesus. No colo de quem? De sua mãe, a Virgem Maria. Os demônios querem se aproximar deste abençoado bebê. E quando se aproximam, encontram os anjos protegendo Jesus e a sua mãe. Os anjos do misericordioso Criador, presentes na terra, protegendo o mensageiro de Deus e a sua mãe dos demônios que se juntaram
para atingir Jesus. Porém, Deus atende uma súplica passada da mãe de Maria quando ela nasce. E por certo chamei-lhe Maria, e por certo entrego-a e sua descendência à tua proteção contra o maldito Satã. Deus a protegeu e a salvou de todo o diabo maldito, ela e o seu filho Jesus. Os milagres, então, se deram início e as pessoas começaram a comentar sobre os fatos. Qual é a história deste bebê? Recém-nasceu e já fala com as pessoas. Que história é essa? De fato, é um dos milagres de Deus. Os israelitas começaram a fazer comentários sobre o assunto, discutindo entre si. A notícia, então, se espalha entre eles. O novo bebê que havia nascido e já sabe falar. Como é de costume do povo de Israel, quando via um mensageiro de Deus que não os agradassem, se engrandeciam. Às vezes, assassinavam alguns e outras renegavam muitos. Esse era o costume típico do povo de Israel. Mas Jesus, filho de Maria, era apenas uma pequena criança que brincava como as outras. Porém, alguns milagres claros se manifestaram nele. Deus, o Altíssimo, fez os milagres se manifestarem na vida de Jesus desde criança. Brincando com os meninos, dizia para eles: vocês querem que eu informe o que comer hoje em sua casa? Querem que eu fale o que vocês armazenam em suas casas? Ou o que vocês têm de comida em suas casas? Irei vos responder. E ele ainda era apenas uma pequena criança. As notícias começaram a se espalhar entre as pessoas. Quem é este jovem? Quem é essa criança que faz essas coisas? Foi então que os judeus começaram a desconfiar e decidiram assassinar Maria e o seu filho. Será que conseguiram? Isso é que veremos no próximo capítulo de Jesus, o mensageiro de Deus. Não perca e até mais. Paramos no capítulo passado, na parte onde os judeus queriam matar a Jesus e a sua mãe. Muito bem, queriam matá-los. Porém, Deus, louvado seja, que envia os profetas, se encarrega de protegê-los. Foi então quando ele ordena a Maria que saísse deste lugar. Saia dessa terra com Jesus para um lugar seguro, um local que possui um rio e algumas plantações, um local de rebanhos e água nascente. Parte a Virgem Maria com a pequena criança Jesus, escapando da Palestina para o Egito. E ali passa um tempo, até Deus ordenar que ambos voltassem novamente para a Palestina. Jesus, filho de Maria, havia crescido e começou a convocar as pessoas para o caminho de Deus, ensinando-lhes a verdadeira religião de Deus. Jesus gostava de fazer os seus retiros, gostava de ficar sozinho no deserto, nas matas, perto dos rios, para se recordar e adorar somente a Deus. Era sua mãe quem o sustentava. Ele passou um bom tempo convocando as pessoas para louvarem a Deus, exaltado seja. Os judeus, vigiando os seus movimentos, o odiaram, o invejaram e tentaram o assassinar. Mas toda vez que tentavam, Deus, quem o criou, o salvava. Mas continuando com os milagres que Deus coloca nas mãos de Jesus. Mas veja bem, tudo isso somente acontece pelo poder e pela permissão de Deus. Quando ele passa por um cemitério e encontra uma mulher sentada chorando, então lhe pergunta: qual o motivo do seu choro? Ela diz:
minha filha morreu e não tenho outros filhos além dela. E eu prometi ao meu senhor que não irei deixar o seu túmulo até que eu a veja novamente, ou então morrer como ela. Diz Jesus: você quer que eu suplique a Deus e faça a tua filha retornar a essa vida? Então, você para com isso? Disse: sim, mensageiro de Deus. Começa Jesus a rezar e suplicar a Deus para que essa jovem seja ressuscitada. Em seguida, dirigiu-se ao seu túmulo e sentou dizendo: ó moça, saia com a permissão e autorização de Deus. Então o túmulo se move. Logo repetiu e a chamou novamente. Então o túmulo se racha. A chamou pela terceira vez e então a moça se levanta. Os seus cabelos estavam cinzentos. Então lhe pergunta Jesus: por que demorastes a sair? Diz ela: na primeira vez que me chamou, Deus ordenou um anjo configurar o meu corpo novamente. Na segunda vez, revelou para que este anjo fizesse minha alma retornar ao meu corpo. E na terceira vez que me chamou, o túmulo se rachou, então eu saí dele. Olhei, pensei que o dia do juízo final já tinha chegado. Portanto, de tanto medo, os meus cabelos se tornaram cinzentos. Em seguida, a moça olha para sua mãe que está com medo e diz: ó mãe, tema a Deus, tenha paciência, entregue a situação nas mãos de Deus, o Altíssimo. Você quer que eu experimente novamente as agonias da morte? Em seguida, se dirige a Jesus e lhe diz: ó profeta de Deus, reze e suplique para que Deus me faça retornar novamente sem que eu experimente a agonia da morte. Então, ele fez. Falamos no capítulo passado como Jesus suplica a Deus pela menina e faz ela voltar à vida pelo poder de Deus. Evidentemente, mais um milagre para o povo de Israel. Jesus, filho de Maria, ordena ao morto e o ressuscita com a autorização de Deus, o Altíssimo. As coisas não param por aí. Como sabemos, todos os mensageiros possuíam milagres como prova de sua profecia. Jesus, filho de Maria, passava a mão na cabeça do cego, aquele cego de nascença, então passava a enxergar. Jesus, filho de Maria, passava a mão sobre a pele do leproso e Deus o curava. Jesus, filho de Maria, se dirigia até o povo de Israel com um pouco de barro e o moldava com a aparência de um pássaro, e em seguida soprava sobre o barro moldado, e então ele voava com a autorização de Deus, o Altíssimo. De fato, milagres evidentes e claros de um verdadeiro mensageiro. Ó Jesus, filho de Maria, lembra-te de minha graça para contigo e para com tua mãe, quando te amparei com o Espírito Sagrado. Falaste aos homens quando ainda no berço e na maturidade. E quando te ensinei a Escritura e a sabedoria, e a Torá e o Evangelho, e quando criaste do barro a figura igual ao pássaro com minha permissão, e nela sopraste, e ela se tornou um pássaro com minha permissão, e curaste o cego de nascença e o leproso com minha permissão, e quando fizeste sair os mortos dos sepulcros com minha permissão, e quando detive os filhos de Israel, afastando-os de ti, quando lhes chegaste com as evidências, então disseram os que dentre eles renegaram a fé: isto não é senão evidente magia. Todos esses milagres evidentes, Deus o Altíssimo agraciou nas mãos de quem? Nas mãos de Jesus Cristo, filho de Maria. Jesus teve o suporte de seus apóstolos que verdadeiramente acreditaram nele. Por outro lado, os judeus o renegaram por teimosia, ódio e inveja. Diz Deus no Alcorão Sagrado:
Firmamos a aliança com os filhos de Israel e lhes enviamos mensageiros. Mas cada vez que um mensageiro lhes chegava com aquilo pelo que suas almas não se apaixonavam, eles a um grupo desmentiam e a um grupo matavam. Mesmo com todos esses grandes milagres, vocês judeus ainda desacreditam? Milagres evidentes que Deus manifestou como suporte e apoio para o seu mensageiro, Jesus, filho de Maria. E os judeus continuam negando. Jesus, filho de Maria, na verdade, não se importava, não temia aqueles que o contrariavam ou aqueles que o combatiam. Ele foi entre os profetas mais determinados, foi de muita garra, teve muita paciência com seu povo, mesmo com toda essa perturbação. Ele os suportou. Os judeus o ofendiam, faziam comentários pejorativos a seu respeito e ao respeito de sua mãe. E mesmo assim, com tudo isso, ele não dava ouvidos aos boatos. Ele transmitia a mensagem com fervor, pois o Evangelho é revelado. A missão é grande. Um livro confirmando o que foi dito anteriormente na Torá, trazendo os mandamentos de Deus e dando as boas-vindas ao futuro mensageiro. Deus descreve estes fatos no Alcorão, questionando o povo de Israel, também os lembrando sobre o que Jesus, filho de Maria, constantemente dizia para eles. Quando Jesus, filho de Maria, disse: Ó filhos de Israel, por certo sou para vós o mensageiro de Alá para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Então, quando lhe chegou com as evidências, disseram: Isso é evidente magia. Falamos que Jesus lhe foi revelado o Evangelho, confirmando o que foi dito anteriormente na Torá, como também informava que depois dele virá um profeta chamado Ahmad. Assim, Jesus continua divulgando e confirmando as mensagens anteriores, todos com o mesmo objetivo. O nosso Deus é único, não adorar nada e ninguém exceto Ele. Então, Jesus, na luta, continuava pregando a religião de Deus e cada vez mais eram os seus inimigos. Porém, ao seu redor, os seus discípulos, que acreditaram nele, o ajudaram. Porém, chega ao ponto e os mesmos fazem um pedido a Jesus. O que será que os discípulos pediram para Jesus? Ó Jesus, filho de Maria, queremos um milagre. Jesus os havia ordenado que jejuassem 30 dias. E antes do desjejum do dia 31, os seus discípulos fazem um pedido. E então Jesus diz: O que vocês querem? Disseram: Queremos um milagre. Queremos que Deus nos envie uma mesa farta e cheia de comida dos céus. Lembra-lhes de quando os discípulos disseram: Ó Jesus, filho de Maria, teu Senhor poderá fazer-nos descer do céu uma mesa provida? Ele disse: Temei Alá, se sois crentes. Jesus lhes pergunta: O que vos fez desejar essa mesa? Por que vocês desejam uma mesa farta de alimentos vinda do céu? Então respondem os discípulos conforme revelado no Alcorão Sagrado: Desejamos comer dela e que se nos tranquilizem os corações. E desejamos saber se tu, com efeito, nos disseste a verdade e desejamos ser testemunhas dela. Não queremos nada demais, Jesus. Apenas queremos nos alimentar dessa mesa, queremos dar firmeza aos nossos corações e queremos ver um dos milagres de Deus. Por essa história, Deus nomeou um capítulo grande do Alcorão com o nome de A Mesa. A mesma mesa que Deus fez descer dos céus
para os discípulos de Jesus. Porém, Jesus aconselha o seu povo e os seus companheiros, dizendo-lhes: temam a Deus. O que vocês desejam? Que essa mesa seja descida sobre vós e logo não consigam agradecer a Deus? Assim, podem ser castigados? Por que estão pedindo algo que talvez não consigam agradecer como se deve? Disseram: nós queremos essa mesa. Queremos tranquilizar os nossos corações e queremos comer dela. Jesus passa noites longas suplicando a Deus o Altíssimo, fato também descrito no Alcorão Sagrado. Ó Alá, Senhor nosso, faze-nos descer do céu uma mesa provida, que nos seja uma festa para os primeiros e os derradeiros de nós e um sinal de ti, e sustenta-nos, e tu és o melhor dos sustentadores. No capítulo passado, falamos sobre a súplica que Jesus teria feito, atendendo ao pedido dos seus apóstolos. Ó Deus, Senhor nosso, envia-nos do céu uma mesa servida. Deus, louvado seja, atende às súplicas de Jesus e de seus discípulos, e de repente desce do céu uma mesa imensa, servida de vários tipos de comida e bebida, vários tipos de carne, frutas, vegetais, aves e peixes, algumas alimentações que eles conheciam e outras nunca vistas por eles antes. Deus enviou do céu uma comida que nunca foi vista antes na terra. Foi uma festividade para todos eles, do primeiro até o último. Todos ficaram satisfeitos. Uma generosidade e um milagre para quem? Para o seu servo e profeta Jesus, filho de Maria. Agora imaginem uma mesa descendo do céu. O povo de Israel e os seguidores de Jesus eram dezenas de milhares, todos olhando essa mesa descendo, e quando finalmente toca ao chão, ninguém se aproxima dela. E Jesus diz: comam, comam do sustento que Deus vos agraciou. As pessoas ficaram com medo e não se aproximaram, exceto os pobres e necessitados. Sabemos que geralmente os seguidores dos profetas são os pobres e necessitados. Porém, o resto da multidão permanece parada, observando o que irá acontecer. O que será que ia acontecer com as pessoas que estão se alimentando dessa mesa? Então, os pobres, necessitados, fracos, doentes, comeram da comida que desce do céu. E quando comeram, o que acontece? Deus cura os doentes. Todo leproso não permanece uma pessoa frágil, seja ela um doente ou qualquer pessoa atingida por uma enfermidade. Deus aliviou a aflição de todos. Um milagre de Deus e um sustento descido para Jesus, filho de Maria, e os seus discípulos. Jesus Cristo permanece firme, convocando as pessoas para a religião de Deus. A sua mãe, Virgem Maria, preparava o seu alimento com a sua própria mão. Ela o apoiava e sempre o sustentava. Jesus Cristo, firme na divulgação, na sua pregação, as pessoas então se dividiram. Seus inimigos, aqueles que o odiavam, que tinham inveja, e aqueles que foram crentes e acreditaram nele. Jesus, sempre proclamando e lembrando o seu povo, e o apoio de Deus continuava. Os milagres aconteciam entre as suas mãos como sinais evidentes e claros. Porém, os judeus são judeus. Será que eles deixaram em paz os profetas e mensageiros? Será que deixaram as pessoas livres para adorarem a Deus? Jamais. Eles renegavam os profetas, mensageiros, ou então tentavam assassiná-los. E quando perceberam que as pessoas aumentavam ao redor de Jesus, que as pessoas gostavam de suas palavras,
se reuniam para ouvir as suas proclamações. Quando notaram que o número de seus apoiadores e seguidores estava crescendo, cresceu o ódio. E a trama começa. Assunto a ser continuado no próximo capítulo. Não perca. Paramos no capítulo passado na conspiração dos judeus. Queriam acabar com Jesus. Que a paz de Deus esteja com ele. Bem, o que fizeram? Enviam mensagens para vários reis. Jesus quer tomar o poder, quer reinar sobre todos. E o pior é que acreditaram. E como todo aquele que tem poder teme perder, apavorados disseram: o que fazemos então? Disseram os judeus: não façam nada, apenas matem Jesus. Por certo, ninguém irá protegê-lo, pois os que seguem são os pobres e necessitados. Simplesmente, vocês vão até ele e o matem. Se fizerem isto, irão se salvar e salvar as pessoas do mal dele também. Eles cegamente dão ouvidos aos judeus e foram direto a Jesus. E quando se dirigiam a ele, Deus o informa: algumas pessoas querem te matar. Estão planejando uma armadilha contra você. O Alcorão Sagrado confirma estes fatos. Eles usaram de estratagemas contra Jesus, e Alá usou de estratagemas, e Alá é o melhor em estratagemas. Jesus, filho de Maria, senta-se diante de 12 de seus companheiros na casa de um deles, e as pessoas a procuram. Querem apanhar Jesus, a palavra de Deus, aquele que veio do Espírito de Deus. Jesus, filho de Maria, desejam matá-lo. Mas espera aí, quem pretendem assassinar? Querem matar o filho da melhor mulher que surgiu para a humanidade. Querem acabar com quem? Eles querem matar o homem, o qual os lembra de Deus, o Altíssimo, aquele que tem o coração puro e a alma pura. Por quê? Por que será? Porque ele os convocava para se lembrarem de Deus. Gente, o último profeta enviado ao povo de Israel, e mesmo assim querem matá-lo. Então as pessoas procuram por ele em todos os cantos, em todos os lugares, até que alguns deram a informação. Disseram onde é a casa que estava Jesus. Jesus sentado com os 12 de seus companheiros, esperando o que irá acontecer. Deus promete a Jesus que irá salvá-lo. Bateram na porta, querendo quebrar. Jesus pergunta aos seus companheiros: quem quer ser voluntário no meu lugar? Quem gostaria de estar comigo no paraíso, ao meu lado? Deus o fará na minha aparência e assim parte até os assassinos como se fosse eu. Então, o mais jovem deles e o mais corajoso diz: eu vou, profeta de Deus. Jesus, filho de Maria, diz ao jovem: sente-se. E pela segunda vez pergunta: quem quer ir no meu lugar? E assim Deus lança sobre ele a minha aparência e será meu amigo e companheiro no paraíso. Se levanta o mesmo rapaz, o mais novo, o mais corajoso e o que mais tinha fé. E Jesus diz: vá. Assim foi até eles. E de repente, o telhado da casa se abre e os anjos de Deus aparecem para carregar Jesus, filho de Maria. O céu foi aberto para o mensageiro de Deus. Nos vemos. Lembra-lhes, Muhammad, de quando Alá disse: ó Jesus, por certo findarei teus dias na terra e ascender-te-ei até mim e apartar-te-ei dos que renegam a fé e farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé até o dia da ressurreição. Em seguida a mim será vosso retorno e julgarei entre vós naquilo de que discrepáveis.
mencionamos anteriormente como os judeus queriam matar Jesus, como falamos também do rapaz que se dispôs a entregar a própria vida para salvar o mensageiro de Deus. Deus salva Jesus dos maliciosos, os judeus que queriam matá-lo. Deus, então, eleva Jesus, filho de Maria, e sai para as pessoas o jovem com a mesma aparência de Jesus. Então o levam, colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, o crucificam. Acabou. Querem matá-lo. O rapaz é executado. De um lado, a Virgem Maria, observando, pensando que era o seu filho. E no outro lado, os judeus festejavam e diziam: nós matamos o Messias. Estavam contentes e alegres pela morte de Jesus, filho de Maria. O nobre Alcorão confirma. Seu dito, por certo matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem. E não o mataram, seguramente. Mas Alá ascendeu-o até ele, e Alá é todo-poderoso, sábio. Deus salva o seu profeta Jesus, filho de Maria, e os judeus pensavam que o mataram. Maria começa a chorar. E então o anjo Gabriel aparece, tranquilizando e assegurando que Deus o guardou e o elevou, salvando-o dos maliciosos infiéis, informando que Jesus irá retornar no final dos tempos. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo passa. Sabemos que muitos mandamentos de Jesus são corrompidos e alterados. E Deus, com a sua misericórdia, envia um novo profeta. Na Península Arábica, nasce Muhammad, o último mensageiro de Deus. O Alcorão, então, é revelado. Mas ainda temos uma data marcada com Jesus, esse profeta que irá descer com os anjos. Irá descer com os anjos da mesma forma que ascendeu. Este homem que novamente será socorrido por Deus. Jesus voltará, confirmando a mensagem de todos os profetas. Jesus vai confirmar e seguir a mensagem do último profeta, o seu irmão Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos. Jesus matará o falso Cristo. Deus lhe dará a vitória sobre os injustos e quando cumprir a sua missão, Jesus então morre de uma forma natural. Todos são profetas de Deus. Jesus, Moisés, Abraão, Noé, Muhammad. Não fazemos nenhuma distinção entre eles. Espero ter sido calmo e agradável. Quero dizer que jamais tive a intenção de insultar qualquer crença. Apenas queria mostrar quem é Jesus Cristo nas nossas vidas como muçulmanos. Agradeço a Deus, pois o erro foi meu e toda a graça foi dele. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lembra-lhes de quando Alá dirá: ó Jesus, filho de Maria, disseste tu aos homens: tomai-me e a minha mãe por dois deuses além de Alá? Ele dirá: glorificado sejas. Não me é admissível dizer o que me não é de direito. Se o houvesse dito com efeito, tu o haverias sabido. Tu sabes o que há em mim e não sei o que há em ti. Por certo, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. Disse senão o que me ordenaste: adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor, e fui testemunha deles enquanto permaneci entre eles. Então, quando findaste meus dias na terra, tu foste sobre eles o observante, e tu, de todas as coisas, és o testemunha. Se os castigas, por certo são teus servos, e se os perdoas, por certo tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. Este é um dia em que beneficiará aos verídicos sua veracidade,
Eles terão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Alá se agradará deles e eles se agradarão dele. Esse é o magnífico triunfo. De Alá é a soberania dos céus e da terra e o que há neles, e ele sobre todas as coisas é onipotente.